Preste atenção. Eu quero que você olhe bem para o que eu vou te mostrar e tente entender. Do not be afraid. Isso estava no YouTube. Mas o que diabos é isso? O que é essa criatura? É um rosto? Sim, tem olhos. Tem um nariz grande demais, desproporcional. Mas há uma ausência de vida ali que é perturbadora. Os movimentos não seguem a lógica da física humana. Eles são espasmódicos, não naturais. Rápido demais para ser falso. Mecânico demais para ser humano. É um boneco? É uma fantasia? Ou é algo que apenas finge ser uma dessas coisas? E o que é esse som? Imagina crescer com isso aparecendo na sua tela, dia após dia. E eu não tô falando do YouTube. Sem explicações. Apenas ali, sorrindo, com olhos fixos que nunca se fecham. Isso aconteceu, acredite. A história por trás dessa figura é real. Ela é muito, muito mais estranha do que qualquer creepypasta que você já tenha lido na internet. A história que eu vou te contar hoje não é sobre o monstro. É sobre como o horror foi a única forma encontrada para entregar a verdade. Mas antes, eu quero que você sinta esse incômodo por mais um momento. Porque o que eu vou te revelar em seguida vai mudar completamente a forma como você enxerga essa criatura bizarra. Ele não fala nada. Ele não tem expressões. Ele só se mexe. De um jeito que faz seu estômago revirar. De um jeito que atira você direto no vale da estranheza. É aquele alarme biológico que toca no fundo da nossa mente quando algo parece humano o suficiente para ser reconhecido, mas errado o suficiente para ser uma ameaça. É como uma criatura tentando agir como um humano. Mas vamos tentar olhar mais a fundo e analisar o que temos aqui. Para começar, o que é isso? Bom, se olharmos com atenção, podemos perceber algumas coisas. Primeiro, que ele parece ser uma espécie de fantoche, controlado por mãos humanas. Se você reparar bem, onde ficariam os ombros desse ser, podemos ver duas cabeças humanas. Juntando os pontos, percebemos que ele é uma marionete grande, controlado por pelo menos duas pessoas, algo que sinceramente eu nunca vi antes. Você pode então tentar deduzir que ele pode ser de um programa infantil. Mas se isso é verdade, cadê as cores felizes? Cadê os cenários coloridos, os personagens amigáveis e que te trazem conforto? O cenário parece mais um lugar abandonado e sujo. E se tentarmos ir mais fundo e encontrar de onde ele veio? Esse personagem tem nome. Sim, ele é um personagem. Ratchafak Plata. Traduzindo, isso daria algo como lençol narigudo, ou lençol de nariz grande, e um outro significado peculiar, mas já vamos chegar lá. E por mais que seus olhos tentem rejeitar essa informação, ele era a estrela de um programa infantil chamado Gniezhko, que se traduz para solzinho, ou raio de sol. No papel, um programa infantil matinal. Na prática, uma anomalia visual que desafiava tudo que o mundo ocidental entendia por entretenimento para crianças. Para entender o porquê dessa figura existir, precisamos olhar para o mapa e para o calendário. 1979, Tchecoslováquia. Imagine um mundo onde cada palavra dita na televisão passava pelo crivo de sensores rígidos, um regime que exigia perfeição, ordem e, acima de tudo, obediência. Era o auge da cortina de ferro. Nada ia ao ar ou era publicado sem passar por órgãos oficiais de censura. Ah, você tentou criticar o governo? Então toma. E é nesse cenário concreto de regras que nasce o programa Gniezhko. O nome significa sozinho, como você já sabe, mas o que brilhava ali não era o tipo de luz que os sensores esperavam. E junto, um gigante disforme, que não seguia as leis de anatomia.
Na série, um personagem que errava o tempo todo, que tropeçava nas próprias palavras ou na falta delas e que parecia uma falha na matrix da propaganda estatal. Os criadores do Ratchet, artistas e titeiros com uma visão afiada, sabiam que não podiam fazer críticas diretas ao governo. Eles seriam silenciados ou até coisa pior. Então eles criaram um cavalo de Troia, entre aspas, feito de lençol e espuma. Não! O Ratchet Plata não era bizarro por erro de design. Ele era bizarro por estratégia. Enquanto todos os outros personagens da TV estatal eram modelos de comportamento, crianças limpas, adultos sérios, animais fofinhos que sempre seguiam as regras, o Ratchet era o caos. Ele era o erro no sistema. Ele entrava em cena tropeçando, ele esquecia as coisas, ele fazia perguntas que, na lógica do regime, eram consideradas estúpidas ou perigosas. Ele era a única criatura na televisão autorizada a ser imperfeita. Na superfície, um bobalhão desajeitado. Para quem pegava as metáforas, a resistência. E aqui está o segredo. Ao ser desajeitado e, entre aspas, burro, ele forçava as crianças a serem as inteligentes da história. Ele dizia algo errado, muitas das vezes de propósito, e as crianças gritavam para a TV. Não, Ratchet, não é assim. Sem perceber, o programa estava ensinando uma geração inteira a questionar a autoridade. A não aceitar o que uma figura maior que a vida dizia apenas porque ela parecia importante. Ratchet ensinou as crianças a pensar. Lembra que eu disse que o nome dele tinha outro significado? A palavra também pode significar aquele que mete o nariz onde não é chamado. Alguém que se intromete. O Ratchet era o único que podia zombar da realidade sem ser preso. Porque afinal, ele era só um fantoche esquisito, certo? Quem levaria a sério um lençol com um nariz gigante? Mas os sensores demoraram a perceber que o que eles viam como uma bizarrice inofensiva era, na verdade, uma semente de pensamento crítico sendo plantada na mente de cada criança daquele país. Debaixo daquela aparência de pesadelo, batia o coração de um revolucionário. Mas a história não termina na década de 80. O que aconteceu com ele depois que o regime caiu é o que prova que Ratchet nunca foi só um brinquedo. Frigo foi frigorík. Pode ser, pode. Joj, Frigo, mohol by som si aj ja na tebe tak zajazdiť? Juhuj! Hela, hop, hej, hop, Mas é agora que a mágica acontece. É agora que aquele arrepio na espinha começa a se transformar em um sorriso de canto de rosto. Como um monstro de lençol se tornou um herói nacional. Ao verem aquela criatura gigante e desajeitada falhar, as crianças sentiam algo que o regime tentava apagar. Empatia. Elas não tinham medo dele. Elas queriam ajudá-lo. Elas gritavam para a televisão para corrigi-lo e, ao fazer isso, elas estavam exercitando o músculo mais perigoso para uma ditadura. O pensamento crítico. O governo não quer que você pense. Ele quer que você obedeça. Para as crianças tchecas e eslovacas, o Ratchet não era uma ameaça. Ele era o único adulto, ou quase adulto, que não dava ordens. Ele não era perfeito como os soldados nos desfiles ou os professores na escola. Ele era o caos personificado. Não era sobre rebeldia. Era sobre questionar. Ele ensinou uma geração que não há problema em ser diferente, que o feio e o estranho e o imperfeito têm lugar à mesa. O Ratchet era o lençol bagunçado que se recusava a ficar esticado. Ele já fez coisas como protestar num concurso de beleza, afirmando que todas as mulheres são bonitas. A estranheza dele não é maldade, é honestidade. Ele não finge ser o que não é. Ele é apenas um conjunto de panos movido por seres humanos que queriam fazer as crianças rirem e pensarem por si mesmas. Tá, muito legal, muito interessante, mas esse vídeo é meio perturbador para um show infantil, né? Eu concordo. Porque na verdade, ele não veio do show. E esses aí embaixo do boneco não são os criadores. E a gente entra no mistério desse vídeo. Em 2008, anos depois do fim do programa Śnieżko, que saiu do ar em 1989, os criadores do boneco decidiram enviá-lo para a emissora de TV original na Eslováquia. Eles acharam que o canal gostaria de guardar uma peça tão icônica em seu arquivo. No entanto, houve uma confusão terrível. Os funcionários da emissora não reconheceram o boneco ou acharam que era apenas lixo velho e jogaram o Ratchet Plata original em uma caçamba de lixo. Aquela figura que ensinou a liberdade para uma geração estava ali, descartada como um entulho qualquer.
Porém, alguém o encontrou e o resgatou. Janusz Sebik era o seu nome, um youtuber eslovaco. Ele começou a gravar vídeos com o boneco original, mas diferente do que você pode estar pensando, ele não quis desrespeitar ou comprometer a imagem dele. Ele fazia o Ratchet dançar músicas pop e musicais da Broadway com movimentos muito estranhos. O roubo ou resgate do lixo gerou tanta repercussão na Eslováquia que em 2009 o boneco foi usado em uma sátira política e concorreu simbolicamente à presidência do país e à prefeitura da capital, Bratislava. Era uma forma de protesto usando a nostalgia do personagem. Você entende agora o peso? Ele provou que, mesmo velho e puído, sua presença ainda incomoda quem prefere o silêncio e a ordem. E esse vídeo assustador nada mais é do que uma montagem. Usaram sons distorcidos e montagens frenéticas. Somando ao vídeo de baixa qualidade, você sentiu esse medo. No original, o youtuber e mais alguém apenas faziam ele cantar uma música alegre enquanto dançam de forma desajeitada. Alguém foi lá e editou para parecer bizarro. Foi tudo mal entendido. Mas e hoje? O boneco foi descartado? Jogado fora e esquecido? Felizmente não. Hoje, o Ratchet original repousa em um museu na Eslováquia, dedicado a marionetes e bonecos, e a estrela principal. Ele não é mais uma ameaça do Vale da Estranheza, mas um artefato histórico. Ele é a prova de que a arte pode se esconder das formas mais bizarras, para sobreviver a tempos sombrios. Ele está bem guardado também no coração das crianças e adultos eslovacos, que viram nele uma válvula de escape para um governo opressor. E ao que tudo indica, ele está voltando com tudo, até mesmo com um filme sendo anunciado em breve. Então, da próxima vez que você esbarrar com aquela imagem granulada de um ser disforme em um lençol, não desvie o olhar. Não sinta o medo do monstro. Sinta orgulho do que ele representa, porque o Ratchet nos ensina que a perfeição é uma ilusão dos tiranos. Mas a estranheza é onde mora a nossa verdadeira humanidade. Às vezes, para enxergar a liberdade, a gente só precisa de um nariz bem grande e coragem para ser diferente.